Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mari e na aula de hoje a gente vai revisar o tema de porcentagem. Vamos lá? A porcentagem é a razão, ou seja, a divisão entre um número e o número 100. Como assim, professora? 50% vai ser a divisão entre o 50 e o número 100, que é igual a 0,5. 15% vai ser a divisão entre 15 e o 100, que o resultado vai ser 0,15. E 3% vai ser a divisão entre o 3 e o 100, que o resultado vai ser 0,03, tá? Tá legal, professora, mas como a gente vai calcular a porcentagem de um número, sabendo que a porcentagem é o número dividido por 100? Vamos lá. Se eu quero, por exemplo, calcular 25% de 1.500, o que eu preciso fazer? Eu vou representar esse número 25% em forma de fração, com 25 como numerador e o 100 como denominador, e vou multiplicar por 1.500, que é o que eu quero saber, tá? E aí, a gente vai fazer a seguinte regrinha. O numerador eu multiplico por 1.500 e o resultado eu divido pelo 100. Então, vamos lá. Eu deixei aqui no rascunho separadinho já a multiplicação 25 vezes 1.500, que eu já fiz aqui, que você já sabe fazer essa continha, que vai dar 37.500. E esse resultado eu divido por 100, tá? A gente tem um macete que toda divisão por 100, a gente vai contar os números de zero, vamos cortar desse lado também. Então, nem precisa fazer a divisão, tá? Se o número está dividindo por 100, você corta o zero de um lado, corta o zero do outro, e o resultado vai ser 375. Isso quer dizer, então, que 25% de 1.500 é 375, ok? Vamos de novo, então. Para a gente saber a porcentagem de um número, a gente multiplica o denominador por esse número. A gente multiplica o numerador, quer dizer, por esse número, e aí a gente divide o resultado por 100. Vai ser sempre assim, tá bom? A partir daí, a gente consegue calcular os juros e o acréscimo, tá? O que é os juros e acréscimo? É a porcentagem de valor que a gente vai ter que pagar a mais em uma compra ou uma conta, tá bom? Então, vamos aprender a calcular isso. Se, por exemplo, eu vou comprar uma TV, tá? E aí a gente tem duas formas de a gente pagar a TV. À vista, ela vai sair por R$930, ou em 8 parcelas, que vai sair o valor total de R$1.116. A gente tem esses dois jeitos da gente fazer essa compra, tá? Pra gente calcular a porcentagem de juros que a gente tem nessa compra parcelada, a gente tem que primeiro fazer o quê? Ver quanto a gente está pagando a mais, tá? Então, eu vou pegar o valor total parcelado e eu vou diminuir o meu valor total à vista. E assim, a gente vai ter a diferença de valor que a gente vai pagar a mais, que no caso aqui é de R$186, tá? Então, esse meu valor aqui é a quantidade de dinheiro que eu vou pagar a mais se eu pagar parcelado. Mas quanto que isso representa em porcentagem, tá? Simples, toda vez que a gente quiser calcular a porcentagem de um valor, a gente vai pegar o número que a gente quer calcular, que é o 186, e a gente vai dividir pelo número total que ele seria, que é um número à vista, tá? 930. A gente vai fazer essa seguinte divisão. Vamos lá. Vamos montar como vai ser a divisão, tá? Como esse número aqui ele é menor do que o número que eu quero dividir, eu vou adicionar um zero. Você também já sabe fazer essa conta, tá? Adiciono o zero de um lado, adiciono o 0,, com o outro. E aí, eu vou ver quanto que vai dar minha multiplicação, que aqui no caso é 2 certinho, tá? 2 vezes 930 vai dar 1.860 com zero de resto. Esse valor aqui é a minha porcentagem de juros, que vocês sabem que eu posso representar
desse jeito ou desse jeito, tá? 0,2 é igual a 20 dividido por 100, que no caso é 20% de juros. Então, se eu escolher pagar a minha parcela, a minha televisão parcelado, eu vou pagar 20% de juros nessas parcelas, tá bom? Muito bem, agora a gente vai na hora de praticar, tá? Como vocês já sabem, vocês vão fazer esse exercício em folha separada pra gente corrigir depois, tá? Eu vou ler pra vocês. Bia ficou sabendo que terá um aumento na conta de água de 10% no próximo mês. Sabendo que a conta desse mês teve o valor de R$70, qual será o valor do mês que vem? Tá? Então, aqui a gente quer saber quanto ela vai pagar se a conta aumentar 10% no próximo mês. Primeira coisa que a gente tem que calcular, que eu já deixei aqui uma colinha para vocês, é o 10% de 70, tá? Vocês vão calcular quanto que é 10% de 70 e depois vocês vão somar aos 70 da conta, tá? E é isso. Uma boa hora de praticar para vocês e até a próxima aula.